Longos dias e belas noites, está começando mais um Mundo Freak apresenta. Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos abrir o livro do bestiário. Trouxe uma besta. Só tem duas bestas aqui hoje para falar dos bestiários assombrar. Afinal, o que existe no mundo espiritual? Ouvi falar que é um planeta, será? Você vai para lá, você vai para Plutão? Eu tô aqui com um cara que vai me ajudar a entender essa história, que é o nosso queridíssimo Rodrigo. Eu não gostei, você me chamou de besta. Besta do apocalipse. Estamos com duas bestas pra falar de bestiário com a mesma roupa da última. Eu até esqueci de trocar a roupa. Gente, a gente tomou banho, tá? Eu prometo pra vocês entre um vídeo e outro. Muito bom. Esse assunto é muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu acho extremamente fascinante. Vou revelar pra você. Desde que eu era criancinha, eu tenho uma fascinação por filmes de terror sobre o sobrenatural. Tem que ter monstro. Eu tinha por amendoim. Então aí tu virou isso, eu virei aquilo, né? E aí é isso aqui. Mas é interessante porque eu nunca gostei de filme de serial killer. E eu gostava de assistir os filmes pra tentar entender a leitura daquele universo. Então o monstro, ele tinha uma origem, ele tinha um porquê, etc e tal. Depois eu fui desapegando a isso, e só pelo monstro já é legal, pelo design do monstro, etc e tal. E aí você, como um sensitivo, vamos colocar assim genericamente, não sei como você se enxerga nesse universo e tal, você é alguém que tem um diálogo muito profundo com esse lado espiritual, de uma maneira que você descreve, assim, você até evita descrever no canal que você explica, né, pra não atrair, esse tipo de coisa, etc e tal, mas eu sempre fiquei, cara, por que ninguém nunca fez igual aqueles bestiários de Dungeons and Dragons, de abrir, tipo, você ter lá a descrição, o que esse bicho faz, etc e tal, mas ao mesmo tempo, depois de estudar bastante esse lado da espiritualidade, deu pra entender, assim, no meu ponto de vista, que eu não vejo, não sinto, etc., mas eu vejo as pessoas comentando, o mundo espiritual, vamos chamar dessa forma, parece muito plástico. Parece assumir muito... Tipo, você vai pro Japão, é outra parada. Você vai pra cá, é outra parada. Tem uns momentos que se encostam, mas em dado momento são formas muito distintas. E eu queria entender do seu ponto de vista, assim, o que tem do outro lado? Essa é uma excelente pergunta. Sabe que tem um filme chamado O Que Tem do Outro Lado? É um terror indiano muito bom. Ah, é mesmo? É. Que legal. É Do Outro Lado da Porta. Bom. Cara, tem uma deusa... Bom, eles têm uma deusa da morte que é espetacularmente linda nesse filme. Caramba. Recomendo, pra quem gosta desses filmes de terror, chama Do Outro Lado da Porta. Você não olha esses filmes e você fica entediado? Tipo, pô, isso aí nem existe, isso aí do outro depende lado. do filme, assim. Tem filme que eu tenho assistido muito filme lá do B pra ver, né, o que tem. Tem o Esquina Marink que você fica assustado. Sim. Eu tive que assistir 3 vezes porque me senti um idiota. Eu ficava olhando aquelas criançadas falando, que porra que esses moleques estão fazendo? Cara, é insuportável esse filme. Eu assisti. Não é insuportável, porque é exatamente a consciência de uma pessoa quando morre. Todos mesmo? Morreram naquela casa. Todos. Segue o filme. Não, mas todos estão mortos. Então você vê o papai e a mamãe na cama, cada um de um lado. Eles não se falam. E eles não têm correlação. A criança entra e fala, mãe, cadê o pai? Né? Pai, cadê a mãe? E eles não têm comunicação. Então um tá de costas pro outro. Mas eles brigaram? Não. Isso é sensacional porque abre brecha exatamente porque o assunto que a gente tem que tratar. A consciência de cada um torna-se individual no mundo espiritual. Pois são problemas que cada um tá enfrentando. Quando cada um morre e só tem aquela criança, e quando você vê o ser falando, eu vou cuidar de você, você fala exatamente o que acontece dentro do mundo dos mortos. Ou seja, todo mundo vai morrer. Todo mundo uma hora vai acabar falecendo, mas pra onde te vai? Há 2 conceitos. O conceito de ou eu fico preso à matéria, ou eu vou e aceito e reconheço a minha morte e encaminho a consciência para uma reencarnação. Certo. No budismo, a reencarnação acontece em 3, 4 dias, assim. É rápido pra caramba. Caramba. Já entra no tobogã e já chorando tudo de novo. Não é um tobogã. Mas beleza. A gente tem, dentro do budismo, né, o bardo da vida, da morte, o bardo da transformação, o bardo da meditação, onde eles têm toda a ideia do nascer, viver e morrer. Quando a gente morre, a gente entra no princípio chamado bardo da transformação, que é onde você vai reestruturar o seu corpo, mentalmente, então certo. Você recria a sua forma e automaticamente você vai encontrar um bebê que tá pra nascer. Em qualquer lugar do mundo. Caramba. Só que a consciência é lúdica, ela é
perfeita. Então ele sabe onde ele está e ele fala, eu quero uma criança que esteja ou no Tibete ou em qualquer lugar que me dê oportunidades. Então, como tem muitas comunidades budistas nos Estados Unidos, eles redirecionam então para os Estados Unidos para nascer ou perto de uma família num templo budista ou diretamente num templo budista onde está para nascer uma criança. Então eles conseguem sim, é uma projeção perfeita da mente, da consciência extremamente surreal. Mas isso é uma skill só de budista. E eu tive no aniversário de um cara que fez isso. Rapaz. É sério. Não duvido. Eu não sou normal. Então é o seguinte, eu tava num retiro budista em 2019 e eu tava numa cerimônia que antecede o cerimônia do Ano Novo Budista. E aí a gente fica uma semana lá. Uma semana. E aí de repente a lama pega e fala, hoje é aniversário do falecido tal, que morreu. E a gente vai dar oi pra ele porque ele tá assistindo a gente agora no Tibete. Eu fiquei... não tá batendo, tem alguma coisa... Sério, tem um Zé Congré? Não bateu. Não entendi. E ele tava olhando a gente cantando parabéns. Ele tava com 16, 17 anos de idade. Mas mantém a mesma consciência? Ele morreu em 2002. 2019. Era ele. E ele foi comprovado realmente que era o rapaz que havia falecido. Ele passa por testes quando nasce e tudo mais, e foi um teste bem pesado que ele participou, e reconheceram ele como uma autoridade que havia falecido. Caramba. E você fala, então é real. Então existe essa possibilidade da mente elástica. Agora, aqueles seres que ficam aqui, que não são naturalmente caminhados, como esse rapaz que faleceu e voltou, eles ficam presos à matéria, eles ficam obcecados à matéria, eles se tornam obsessores. Esses obsessores, eles vão vibrar de acordo com um estado da sua própria consciência. Tá. Então eu já estou te dando como se fosse o bestiário do teu Espróquios. Então, como se dá cada consciência do mundo espiritual? Se dá exatamente por uma vibração baseado no estado que ela morreu. Então, por exemplo, uma pessoa que morre com raiva. Lembra do filme O Grito? Claro. Quando ele inicia dizendo, né? Quando uma pessoa morre no estado enfurecido, a mente ou consciência permanece enfurecida depois da morte. Certo. Isso é fato. No budismo tibetano, por exemplo, existe um método de apaziguar a consciência de pessoas que morreram por raiva. E são famílias que fazem essa prática. Então, dependendo do seu estado de consciência, formam seres diferentes. Sim, mas a gente tem gatilhos dentro de nós. A mente, as emoções e as ações. Tá. Pessoas que morrem com transtornos mentais, eles vão vibrar os transtornos mentais no pós-morte. Pessoas com problemas emocionais vão vibrar isso. E as ações também. Assassinos, por exemplo, que cometem crimes. Pessoas que são criminosos, eles têm muito a ação movida. Essa ação afeta pessoas que venham a intentar sobre alguma coisa ou alguém. Tá. Então os gatilhos, eles são formados através desses seres. Suicídio, por exemplo. É um gatilho que traz por pessoas que acabaram se matando. Depressão, fobias, medos e transtornos. Mas lembrando, eu tô vendo o cachorro pelo rabo, não pela cabeça. Obviamente, existem pessoas que passam por reações químicas no seu organismo que geram todos os seus problemas. Tá. Transtornos seríssimos, ou problemas de entendimento, ética e moral dentro de uma sociedade, todos os princípios. Então, é tratado dentro de um princípio físico, emocional e mental, pela ciência, pela psicanálise, pela psicologia, pela psiquiatria. Perfeito. Mas quando eles não conseguem resolver esses aspectos, quando uma pessoa que está há 15, 20 anos internada e não sara, o que está por detrás dessa enfermidade que é totalmente alimentada por algum fator? Aí a gente olha para o mundo espiritual. Então esses seres que nada mais são do que nós mesmos, que estamos trafegando no mundo espiritual. Porém, as formas que eles são plasmados é o que mais assusta. Obsessores de droga, como eles são plasmados? Então existem vícios, por exemplo, cocaína, heroína, crack e maconha. Ok. Qual a diferença de um obsessor ou um usuário de cocaína para heroína? Tem. Primeiro arquétipo que você vê é a estrutura física desses seres. Eles possuem estrutura física diferenciada. O corpo lodoso e viscoso. E a característica dos olhos. Quem é viciado, por exemplo, em cocaína tem a manifestação de um olho vermelho no mundo espiritual. Opa. Quem usa heroína é um olho amarelo. Diferente. Okay.
Mas quando você entra na casa de alguém que usa drogas, você identifica dizendo, opa, aqui tem um cara que usa tal droga. Por quê? Porque você identifica pelo rabo do cachorro. Então eu vejo que tem um ser daquele na casa de uma pessoa. A depressão também ele pode ser causado por seres que levam a pessoa a potencializar algo que ela já tem. Não é o fator intrínseco para o surgimento, mas potencializa o que ela já tem. E eles têm a característica, sim, físicas diferentes. Então você consegue identificar isso. Outra, pensamentos levam também a isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de formas pensamento, você entra na casa de uma pessoa que tem pensamentos que podem levar a retirar a sua vida, você identifica o pensamento lá. Foi o que eu fiz com a Fefe, que foi a atriz do Mamonas Assassinas. Entrei no quarto da Fefe, olhei e falei, Fefe, eu posso falar o que eu quiser? Pode. E gravando. A equipe dela gravando e eu gravando. Você quer se matar há muito tempo. Você tenta se matar há muito tempo. A Fefe olhou pra minha cara, sim, desde os 15 anos. Como é que você sabe? Porque o pensamento do suicídio tá aqui. Como assim? Existe a forma pensamento do suicídio. E eu identifico onde tá. E aí eu pego a equipe dela e falo, quer tocar no suicídio? Você consegue tocar no pensamento, Andrei. Forma e pensamento, no caso, seriam essas formas no mundo astral, mundo espiritual, etc e tal, que não são consciências de pessoas falecidas, mas que são é como se a gente criasse meio que um bolsão de ideia no mundo espiritual. Seria mais ou menos isso, Quando uma pessoa passa por transtornos ou sofre alguma violência, ela automaticamente projeta essas coisas pra fora, pois ela às vezes não sabe como conversar, não sabe como exteriorizar, não sabe como apresentar algum problema que ela tá tendo. Então ela tenta falar consigo ou chora à noite, ou traz isso pra fora, tenta trazer a emoção pra fora, colocar pra fora, entende? E aí você identifica isso como os pensamentos contínuos e alimentados. Então ela todo dia chora. Você pode ver que as pessoas de casa vão perceber que sempre tem um ambiente dentro de casa que ela exterioriza isso. Às vezes a sala é um ambiente de briga. Cozinha pode ser um ambiente de briga e discussão, pois as formas de pensamento e de discussão estão ali. Entendi. E isso atrai seres do mundo espiritual? Atrai. Então você pode ter um obsessor de raiva. Aqui nesse momento, nós temos um obsessor de raiva nos observando. Eu tô bem tranquilo hoje, tá, gente? Tá tudo certo. Sim, e ele tá do seu lado direito. Sim, ele tá exatamente ali. Ele tá observando o que a gente tá falando. Nítido, mas ele não pertence a você, não pertence à Ira. Talvez pertença àquele rapaz que tá fazendo a edição do vídeo. Não está. Alguém vai dar stop da gravação. Fica com essa gracinha aí. É um rapaz cabeludo que está ali, ó. Estou vendo atrás, ó, pela parede. Tem um rapaz cabeludo. Não. Mas assim, ele... É que eles ficam vagando também, né? Ficam, exatamente. Ele, por isso que eu te perguntei, né, sobre o podcast e tal, mas ele pertence a outras pessoas. Entendi. E ele tá observando você. Mas ele tá conectado a você? Não. Ele vai sair com você daqui? Não. Por quê? Porque você não vibra raiva. A partir do momento que eu não tenho pontos de conexão com esse ser comigo, ele não me faz o mal. Por isso que o budismo, quando a gente desenvolve então a compaixão e a gente sempre faz as práticas budistas, nós não temos uma vibração compatível. Então eu passo a observar ele dizendo, cara, eu sei que você tá aqui me vendo, mas você não pode me fazer o mal. Porque você não consegue me pegar. Entende? Agora, quando você tem outras religiões e outras pessoas que então trazem algum aspecto de maldade, ele se conecta facilmente. E a conexão desse em específico se dá pela base da coluna, pelo ponto familiar. Porque a natureza dele é desestruturar a sua família. Então ele age no seu rim, hipertensão, afeta o seu cérebro, mas ele destrói toda a sua família. Ele faz com que uma pessoa tenha raiva da sua existência, tenha raiva de si mesmo. Ele culpa os outros pela sua vida. Isso que eu ia perguntar. Qual a função? Tipo assim, ele não tá sendo pago pra fazer isso, né? Então ele é um cara que ele só... É pelo hobby, né? É pelo hobby da coisa. Você lembra de um filme da Maldição da Mansão Bly? Sim. Da mulher que morreu no poço? Sim. Imagina que eles são assim, exatamente. A consciência deles fica vagando. Eu acho, inclusive, essa série muito boa, justamente porque, pra mim, eu tive uma ideia dessa... Parece uma espécie de força gravitacional relacionado a questões. É um loop mental. Tá. Eles ficam vivendo loop mental constantemente. Só que eles perdem a razão. A razão seria, putz, eu morri. Eu entendo que eu morri. Eu reconheço a minha morte. Eu não tenho que estar aqui. Então ele
automaticamente Sim. ele começa a buscar uma reencarnação. Quando ele fala, cara, eu detesto a minha vida, eu morri, eu vou atrás de quem me matou, eu vou atrás de destruir a minha família e tudo mais, ele perde a razão e ele age como um animal, pelas emoções. Por isso que muitos seres têm características de animais. Por isso que você vê que na Bíblia tem um cara de rabinho, com chifrinho e tudo mais, né? Tipo um bichinho desse. Uhum. Mas eles são características do quê? Da própria vibração da consciência humana. Pois ele deixa de ter a razão para agir pelas emoções. E quem predetermina, então, é o próprio instinto de sobrevivência. Então eles agem pelo instinto. Eles não sabem o que está acontecendo. Entendi. Posso falar assim, show? Não. Show e não vai embora? Não, ele vai ficar por aqui. Vai ficar, então tá bom. Então, eu não tenho esse poder, gente, desculpa. Mas... No caminho? É... Dá pra fazer. Não, isso aí é problema dele. Isso aí não... Não, deixa o bicho tá aí. Não, tá fazendo mal a ninguém por enquanto, né? Mas deixa eu fazer então uma pergunta pra você. Tudo bem, beleza. A gente então tem um arco-íris de seres do espectro humano. Perfeito. Como um grande prisma. Veja, tudo que você faz junto ao mundo físico, ou seja, o nosso mundo da matéria, o que agora vibra junto ao mundo espiritual. Tá. Que não, assim, ele tá no aqui e agora também. Como se fosse, veja, a gente tá junto ao mundo mineral, das plantas, dos animais. Ele não tem como separar. Existe o elemento da interseção. Ou seja, o momento em que eu passo a comunicar ou coexistir de uma maneira mais direta com esses seres. Tá. E esses seres então passam a coexistir comigo. Na minha casa não tem espíritos. Por quê? Porque como eu faço oferendas diariamente... Pô, se você vai encaminhar os outros, eu também não ia passar. Se eu tivesse morto, eu ia passar na tua casa. Perfeito. Também, né? Essa é a ideia. Eu não vou na tua casa porque não tem pizza, Exatamente. não tem chocolate, não tem droga, não tem graça. Eu vou fazer ladrão cocô na casa não vai roubar a casa do policial? Eu né? vou cagar na casa do Pedrinho. Então, assim, a interseção é o que eu ofereço e o que, então, eles colocam como mais-valia. Se eu sou uma pessoa viciada em drogas, eu vibro a droga, a energia da droga, automaticamente os seres do mundo espiritual que conviveram com a droga vêm pra cima de mim. Por isso que potencializa o meu vício, por isso que potencializa a minha depressão, os meus transtornos. E eu não sei como sair disso. Por quê? Porque eles estão conectados aos principais órgãos. As emoções, por exemplo, os seres que se conectam ao sistema respiratório ou ao estômago, afeta completamente suas emoções. Então você fica extremamente com traumas, guts, fobia, né? Tipo, você é visceral. trazendo sempre gatilhos emocionais, porque eles geram esses gatilhos. Eles querem se alimentar. É natural, porque isso mantém eles vivos. A energia do seu corpo. A gente tem, obviamente, energia física, emocional, mental, tudo movido pelo Qi, ou Chi, ou Energy dentro da medicina tradicional chinesa, é um fator principal para a coexistência deles. Você vai vibrar. Você já teve um pico de raiva? Claro. O que acontece com a raiva? Você não fica meio cego? Você age Total. pelo quê? Por um instinto de destruição. Eu vou destruir aquilo que está me gerando raiva. É a mesma vibração que atrai eles. É até uma coisa meio a raiva, um negócio que de fato é aquela coisa que nubla a visão, nesse sentido. Perfeito. Porque. E aí é interessante que às vezes você se acalma e você fala, putz, se eu tivesse feito isso, eu teria feito bobagem. Às vezes pessoas que têm a vida inteira destruída por causa de um ato que isso aconteceu. Eu tenho no meu canal, eu tenho os Spook Murder Houses, que é onde a gente analisa casos de pessoas que cometeram crimes e assassinos em potencial. O que faz o cara cometer um crime? Por que o cara matou uma mulher ou um homem? Por que o cara faz violência? Ele tem 3 gatilhos. Ele tem uma trava mental, ele tem uma trava emocional e tem a vontade que move ele, que está relacionada ao quadril. Quando o ser do mundo espiritual vai movido pela ideia, a forma de pensamento criada pelo mesmo, dizendo, mata aquela, eu tenho raiva, quero matar meu chefe. Você gera o pensamento. Essa isca vai pro oceano e você pega qualquer peixe. Se você pega, então, um ser que olha e fala, ok, gostei da ideia, vamos. As suas emoções falam, pô, é uma brincadeira, cara. Não é, eu só joguei pro alto uma ideia, mas eu obviamente nunca faria isso. Mas tem pessoas que falam, pô, gostei da ideia, eu sinto a ideia. Ele perde a segunda trava. A terceira trava é a vontade intrínseca da ação. Ou seja, eu vou cometer, então, o crime. Às vezes você quer fazer, mas você tá com preguiça também, né? Você fala, eu até entendo, sinto o desejo, mas é uma total idiotice. Vão me pegar. Uma hora eu vou fraquejar. Ou vou fazer algo errado. Então, essas 3 travas são importantes. Porém, quando esse ser, então, ele te convence, faz você sentir e faz a potência da ação, você tá à mercê. Mas lembrando, caráter, vontade, né? Ou seja, você já tem a má índole para aquilo.
essa má índole é o que também gera facilidade. Acho que é importante também falar do tipo, também, o cara cometeu um crime por causa do espírito, né? Tipo, não, mas tem. Excelente pergunta. Em Connecticut, tem mais de 100 processos movidos por advogados dizendo que foi o diabo que moveu o cliente mas deles. Isso não é um recurso da defesa pra tentar salvar o cara? Mas quem criou esse recurso? Teve um primeiro, né? Teve um primeiro. Lorraine Warren. Olha, que filha da puta. Eu falo isso desde o começo. Mas você sabe aquele filme que ela é o último do Conjuração do Mal, que ela tenta incriminar, falando que foi o diabo que fez a ação, e ela tenta provar que foi o diabo e não o menino? Que o menino realmente mata lá o chefe da mulher. Ai, caralho, a mansão... Ai, meu Deus, que também é do casal tem filme do menino que acorda e mata a família toda. O Butcher. O Butcher, do MTV. O MTV, em teoria, eles tentam usar isso também, né? Então, em Connecticut, hoje tem mais de 100 processos. Eu entrei lá, eu vi os processos. Os processos são estúpidos. O cara assaltou uma loja de conveniência e foi preso. Aí, ele alega na frente do juiz que foi o diabo que fez ele cometer o crime. E o juiz riu. Falou, cara, não pega aqui. Pode ter pego no Brasil, na época que uma psicografia caiu na mão de um juiz. Mas aqui não. E a gente teve isso aqui no Brasil. Eu sei. Então, nos Estados Unidos, ele ri. Ele fala, não, cara, eu não acredito nisso. A tua igreja pode acreditar, você pode ser presbiteriano, você pode ser anglicano, você pode ser metodista, o que você quiser, batista, mas eu não acredito. Você vai pra cadeia. Tanto que a Lorraine recebeu processos judiciais por causa disso. Imagina. O menino que foi pra cadeia, que realmente matou o cara que estava assediando a namorada dele, ele processou a Lorraine. Ele falou, não foi o diabo. Eu matei o cara porque ele tentou agarrar, né, molestar a minha namorada e eu cometi o crime. E a Lorraine acabou com a vida do cara. Por quê? Porque a família dele ficou sentenciada a ser aquela família estigmatizada do filme do Conjuração do Mal. Então essa leva veio por causa da Lorraine. Entendi. Beleza, voltando ao assunto desse bestiário que a gente está formando aqui, até esse momento a gente está falando de espíritos humanos e a gente sabe das formas de pensamento. O que tem de não humano? Nada. Não existe nada não humano. Criação arquétipa, exata arquetípica, provavelmente 100% ligada ao ser humano. Veja, a igreja me cria mortos-vivos, lobisomem, vampiros. Ok, igreja, espetacular. Amamos você. Né? Mortos-vivos é espetacular. Vampiro é sensacional e tudo mais. Mas veja, se tudo advém do próprio ser humano, não tem nada que seja não humano. Por quê? Biblicamente falando, você tem então o mal, né? Aquele que te observa dentro da religião cristã. Na Bíblia, quantos deuses existem? Na Bíblia, enfim. Existe um papo teológico que eu poderia provocar, mas vamos falar. Me provoque, mas vamos, não, porque vai ser mais meia hora de vídeo aqui. Mas eu vou te justificar, então. Vamos lá. A gente tem Enlil, El Shaddai e o Kurgal. Baal. Todos eles eram deuses. Certo. Vocês tinham os deuses helênicos, você tinha os deuses da Mesopotâmia, que é espetacular, as 12 tábuas ali dos Mesopotâmios, é uma matéria linda de se estudar, mas todos eles tinham uma crença entre o bem e o mal. Certo. Todos eles tinham. Então você vê, Pazuzu. Pazuzu, na verdade, ele é um arquétipo, ele nunca existiu. Ele é o vento lá do sul, do sudeste, ele é o filho da terra, do ar, então que gera... o que ele representa, Deus do vento. Ele trazia as pestilências, né? Aí você rezava pra jogar pestilência pro lado do outro lado. Mas era uma manifestação do próprio vento, que trazia, então, o fogo. Então pegava o fogo, o vento trazia o fogo. Tá. Se você ler Mircea Eliade, que é um puto escritor incrível, ele tem lá o livro das histórias das religiões, ele vai explicar pra você exatamente todos os fenômenos da crença baseada em que o trovão era um deus. O mato ou as plantas eram Deus, a montanha é um Deus deitado. Então parte do princípio da própria construção alegórica, da necessidade de se acreditar em algo maior, a pré-determinar que existe então algo além daquilo que eu consigo ou não enxergar. Porque existe eu, existe o que não é eu. Então, a construção de cada religião é baseada em mito, eto e rito. Quando eu falo de mito, então eu estou trabalhando então a construção de anjos, construção de um diabo, construção dos deuses helênicos, construção dos deuses nórdicos, que fazem parte então de um princípio da existência de algo maior. Se você ler Gertais ele trata da existência de um ser metafísico e uma manifestação do ser metafísico como um princípio na Terra. O Deus metafísico dos hebreus nunca encontrou então a manifestação de uma representação humana.
Pois eles não acreditam até agora que apareceu um salvador real. Quando você fala do cristianismo, o cristianismo então ele cria a necessidade de um Deus metafísico e a representação dele então, por quem? Na época foi Pedro. Pedro então foi a primeira manifestação do Papa dentro da igreja. Todos eles depois são representação de uma teocracia. Então você pega hoje, o Papa, ele é a representação do Deus na Terra. É ele quem manda. Ele é uma teocracia. Então não existe uma manifestação real de algo não humano, pois tudo se parte então de um princípio da construção de um ser metafísico que me perfaz numa época de cada uma das culturas com a sua representação na Terra. Boa. Então dentro da minha pesquisa, observando há 30 anos isso, eu nunca vi algo que não foi construído por um arquétipo ou que não seja desmontado perante a qualquer fluxo de energia. Entendi. Veja, você tem a percepção que tem alguém te olhando ali. Você tem um incômodo que tem alguma coisa ali de pé olhando pra você. Mas eu não... Se você traz um arquétipo... Cadê o Keller? Traz o Keller aqui. Então, se eu trago, por exemplo, a representação de qualquer figura da mitologia, ele vai ser uma forma de pensamento criada por mim. Mas ele transpassa. Ele não tem constituição física. Então eu posso trazer, por exemplo, um arcanjo aqui. Ele vai existir como um pensamento. Se o meu pensamento ele é forte, é capaz de criá-lo, eu não posso alimentá-lo. Pois no dia seguinte eu vou estar pensando em sorvete. E ele deixa de existir. Então a sua mente cria os arquétipos, mas ela esquece no dia seguinte. Ele só existe no amparo à sua fé. Quando você reza para aquilo. Se você tem um rito com aquilo, você ancora, vamos dizer assim. Sim, mas ele vem para a sua necessidade. Certo. Ele não existe a todo momento. Não, curioso isso. Mas ele existe a todo momento. Aquele ser que tá olhando pra gente, ele existe. Ele é independente da minha fé. Tá. O arquétipo, ele depende da minha fé. Então eu vou agora pra... bola agora, foi bonito. Não, porque pelo contrário, tem a última chance aqui. Eu tenho a bola de prata aqui agora que você vai se ferrar agora. Ó, antes de encerrar esse vídeo aqui, hein? E ET? Putz, eu não abordo ET. Não. Eu sou um cara que eu gosto de ET. Eu gosto. Você gosta de sair com ele, né? Não. Eu estudei alguns casos de ET porque as pessoas me perguntaram, poxa, tio Spook, e ET? Eu estudei muito, né? E eu até acho muito legal. Você assistiu Babylon 5? Eu nunca assisti, mas eu sei qual que você tá falando. Você lembra aquele cara que tem o cabelo meio assim? É o apresentador do série do History Channel sobre os ETs. Ele é igual o cara do Babylon 5, cara. Toda hora que eu vejo aquele cara que tem um nome grego, maluco, os cabelos tudo meio... Eu estudei algumas coisas e assisti durante algumas horas o depoimento dos 3 caras que eram da Marinha Aeronáutica no Senado, falando que existe. Certo. Eu vi o depoimento do canadense também, primeiro-ministro do Canadá, falando sobre alienígenas. O caso do Tic Tac, né? Eu achei... o caso Roosevelt, Área 51, tem outras áreas também. Achei tudo muito legal, mas assim, eu nunca vi um ET. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Vamos supor que uma nave realmente caiu no planeta Terra. A Área 51 foi real. Certo. Caiu aquela navezinha, 5 ETs foram encontrados. É capaz que uma consciência de um ET, o espírito dele permaneça na Terra? E pior, reencarne como um ser humano? Assim, se eu fosse espírita, eu falaria que com toda certeza acontece a todo momento, porque a galera de capela tá aqui, né? Mas eu não sou espírita. E aí eu perguntaria, se a gente tá falando de uma base a base de consciência é completamente alienígena, então eu imagino que vai ser igual um bumerangue. Tipo, mesmo que ele esteja aqui, não é o CEP que tá grudando ele, é o lugar de onde ele veio. Mas ele é capaz de ficar aqui. É mesmo? É capaz que ele possa encontrar realmente uma possibilidade de reencarnar no planeta. Então a gente tá falando de uma mesma base de consciência. Eu acredito que sim. Veja, agora estou entrando num elemento de eu acredito que não existe fundamento, mas eu estou tratando dentro de uma regra de 3. Ok. Dentro do princípio de regra de 3, tendo visto o que a gente tem visto, né? Tendo visto o que a gente tem visto. Mas dentro do conceito de que as pessoas morrem, a consciência possa vir a perambular, observando o comportamento das demais, entendendo as relações entre causa, efeito, vida e morte, e reencarnando em até 100 anos, uma consciência encarna, não fica de eterno, reencarna. Então Dom Pedro não tá aí, Napoleão não tá aí, Gengis Khan não tá aí, eles reencarnam. Se ele cai, morre, e ele fica preso observando o que acontece aqui, ele passa a entender as relações ao longo de um período,
encontra uma possibilidade de reencarnar aqui, ele se torna uma consciência. Agora, o Zé com Cré encaixa, o quadrado encaixa no triângulo? Lembra aquele brinquedo de criança? Sim, quadrado, triângulo, não, bola? Não. Depende da martelada, né? Mas... Será que um dia, se ele reencarnar, como seria o aspecto de um humano com uma consciência alienígena encarnada? Ih, rapaz. Essa é uma excelente pergunta, cara. Já vi uns desses em Jacarepaguá. Assim? É complicadíssimo. Mas assim, eu acredito que a gente possa ter, então, um aspecto de uma criança especial. Okay. Especial, leia-se, com problemas de DNA. Doideira, hein? Eu acredito que possa ter. Não é um autismo, não é um transtorno de espectro autista, não seria uma doença desse seria outra aspecto. Coisa. Seria uma outra coisa. Veja, é uma correlação entre, ok, a minha consciência está preparada para reencarnar num corpo humano, mas uma consciência de um alienígena se encaixaria dentro de um aspecto humano? Seria uma pergunta que desafia Cara, excelente teologia. Pergunta. Não a teologia, mas a ciência, porque os aspectos vão ser observados de acordo com o comportamento desse indivíduo. Ou ele nasce com uma inteligência fora do comum, com o corpo provavelmente atrofiado, ou ele nasce com um transtorno absolutamente diferente, novo, dentro do que seria a mente humana. Então, ET, não morre, faz tudo. Pode visitar. Começou a dar aquela palpitação no peito, volta, porque senão vai dar ruim. Recomendo Las Vegas, é excepcional. Vai lá, joga no cassino, divirta-se. Se eu pedir pra você chamar um ET, o que acontece? Nada. Eu não tenho como puxar a consciência de um ET. Por quê? Porque... primeiro que a gente teria que pegar um ET que morreu. Eu não conheço um ET que morreu. Pô, Varginha aí, pô. Tô comendo Danone. Cara, eu assisti Varginha, né? Eu vi lá a história. É interessante o caso, mas são vários casos de Varginha. Não é um ET só. A gente acha que é o terreno lá que tava do lado, que a tia viu e tudo mais, né? Não, são vários. Não, são aparentemente, vários. Né? Dizem. Dizem que aparenta ser 2, 3 casos que aconteceram. Eu vi. Mas assim, eu não vi conceitos espirituais dentro daquilo. Então é simplesmente um aspecto de, realmente, se aconteceu aquilo realmente, você tá falando de um contato imediato que o bicho desceu, caiu, houve um acidente, shit happens, galera, a nave caiu, ferramos, tamo aqui. A Área 51 deve ser espetacular para se analisar dentro desse aspecto de que tipo de energia tá lá. Fica a recomendação, próximo vídeo do canal Spook Houses. Mas tem uma outra área. E isso é uma pergunta curiosa. Além da Área 51, existe um presidente americano que descobriu uma outra área que envolvia os estudos de alienígena. E ele mandou o Navy SEALs entrar e destruir tudo. Eu não lembro qual foi esse presidente, porque depois do Eisenhower, que foi então quem desenvolveu toda a Área 51... Majestic 12. No Magic 12, junto com... era um grupo de 6 cientistas e 6 militares. Mas a gente teve outra área que veio depois. Eu não lembro quem foi o presidente Clark, Charles, eu não sei. Teve um antes do Ronald Reagan aí que foi lá e mandou destruir essa base. E dizem que o negócio que estava lá era tão assustador que o próprio Navy SEALs, quando entrou e saiu com aquilo, as imagens eram grotescas. Eu não lembro, era 17, uma coisa assim. Tem um tal de Hangar 18. Excelente banda, excelente música. Então, deve ser a referência aí, né? Mas não, teve uma outra área aí que trouxe esse escopo. Mas assim, eu nunca tive contato com alienígenas, nunca falei com alienígenas, nunca consegui contato nenhum, embora tendo realizado alguns testes a respeito disso, de expansão da consciência. Vira muito andar em ovos. Então eu nunca tive, falando sério mesmo, nunca meti Não, acredito, né? Até porque, tipo assim, expandir a consciência vai ter o quê? Mas eu não tenho referência. Veja, para eu expandir a consciência, eu preciso ter uma referência da outra ponta. Eu não posso jogar a minha consciência, tipo, tem que ter o Stargate do outro lado. Boa. Tem. O Stargate seria uma excelente referência. Tipo, existe vida num planeta B14918A. Beleza, eu posso vir a buscar então algo ali. Entendi. Porque eu estou vendo o planeta, reconheço o planeta e E tem que ser uma vida complexa o suficiente para ter algum nível de consciência, não um protozoário. É a mesma coisa que gritar pro nada. Alguma coisa tem que olhar pra você e falar: oi. O universo é pequeno, né? Dá pra... Mas a gente não tem referência nenhuma sobre nada, né? Sim. Não, eu entendo. Então, galera, é só gente, tá? É a gente que cria problema, a gente cria nossos próprios problemas. Se tá com problema na tua vida, a culpa é tua. É isso que a gente tá aprendendo aqui hoje. É verdade, a culpa é tua. Então, exatamente, aquele meme lá do cara andando de bicicleta, colocando um graveto na roda e caindo. Então, é você. O problema é meu, eu passo para quem eu quiser. Exatamente. Então, galera, queria muito agradecer a vocês que ficaram aqui no final. Galera,
Rodrigo Spook House, todo mundo já sabe, Casas Assombradas, Spook House, todo mundo já te conhece, né? Seja porque te gosta de você, seja porque te odeia. O que é interessante, né? Porque afinal de contas, tu vai olhar pro teu conteúdo, vai olhar pra você e vai falar, eu não vou ficar neutro, eu vou pra algum lado. Isso é interessante, porque tem gente que não tem pior produtor de conteúdo possível, que a pessoa vai olhar e vai falar assim... Só espero que assista o conteúdo pra poder julgar. Perfeito, né? Até pra odiar a gente precisa ter embasamento, né? Isso Por favor. É importante. Eu li 3 livros do Padre Gabriel Amorfi pra poder dizer porque eu quero que não funciona. Olha aí, ó. Tá aí, né? Dedicado. Aquele filho da puta lá, eu vou odiar. Com embasamento. Não vou falar qualquer bobagem, não. Gente, muito obrigado. Rodrigo, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje. Gostaria muito de agradecer a parceria que a gente tem aqui. Estamos gravando no R1 Space, aqui em São Paulo, para você que quer gravar num estúdio maravilhoso. Olha que estúdio maravilhoso. O Instagram tá rolando aí. Vai lá dar um alô na DM para eles. Tenho certeza que você vai ser extremamente bem recebido. Gostaria de agradecer a sua presença, lembrando, curtir, compartilhar, assinar o canal, sininho. Eu nem sei que sino é esse que o pessoal fala tanto, mas deve ser um sino muito da hora aí. Você clica no sininho para receber a notificação. E aquilo, não olhe para trás.